Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. Ele que fazia parte de um grupo de lutadores da Torre Celestial que tinha como foco esmagar os novatos que chegavam no 200º andar, assim conseguindo vitórias muito fáceis para poder garantir a sua ascensão rumo a ser um mestre de andar, e com isso ganhar muita fama, dinheiro e também reconhecimento. Dito isso, o personagem do Explicando Habilidades NEM dessa semana é o Guido, e você pode chamar ele de peão de Beyblade ou até mesmo de peão da casa própria. Antes de mais nada, te lembrar de deixar um like nesse vídeo porque ajuda bastante aqui o canal. Te convido também a se inscrever nesse canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter e por último compartilhar esse vídeo aqui com aquela pessoa que assim como a gente ama muito essa obra. O Guido aqui é um dos pequenos antagonistas que aparecem diante do Gon e do Killua assim que chegam na Torre Celestial. Como o Gon e o Killua eram novatos e não sabiam utilizar NEM, o Guido e os demais comparsas dele queriam aproveitar dessa situação para conseguir vitórias mais fáceis. O Guido é uma pessoa que perdeu metade do seu corpo em decorrência de um batismo com NEM na Torre Celestial, assim como seus outros comparsas, o Sadazu, que perdeu um braço, e o Riluberto, que perdeu a capacidade de poder andar. E com isso o Guido colocou uma prótese mecânica que, à primeira vista, essa prótese mecânica ela dificulta bastante a sua movimentação, mas iremos ver que essa prótese reflete totalmente no seu Hatsu. Uma curiosidade interessante é que na adaptação de 99, após o Gon quebrar essa prótese mecânica do Guido, é demonstrado que ele tem pernas. Mas no mangá, e a gente tem que se basear realmente no mangá onde tudo é canônico, demonstra que realmente ele não tem pernas. Bom, então vamos ao seu Hatsu. O Guido ele é um aprimorador por tipo nativo de aura. E a sua primeira habilidade é a valsa de batalha. Nessa habilidade o Guido utiliza pequenos peões, aqueles peões tradicionais japoneses, e os utiliza para poder efetuar os seus ataques nos seus adversários. Essa habilidade é interessante porque ela utiliza dois tipos de auras distintos. O reforço, que é o tipo nativo do Guido, e também a manipulação, que é bastante interessante porque o Guido como aprimorador, utilizar manipulação, que é um grupo tão distante, requer um pouco mais de esforço e também de talento para poder fazer isso. E como é que funciona aqui? O NEM de reforço nos peões atuam fazendo com que esses peões tenham mais força de rotação, permanecendo rodando por muito mais tempo do que um peão normal. E dá também muito mais poder de ataque. Segundo o próprio Gon, diz que cada golpe que ele recebeu do peão era similar a uma martelada. Tudo bem que a gente tem que ressaltar, né galera, que o Gon tinha acabado de despertar a aura dele, ou seja, era basicamente um super iniciante. Então para ele, os ataques eram poderosos. Mas vamos ser sinceros, os ataques são bem insignificantes, para falar a verdade. E o ponto interessante nessa habilidade é que por ser peões reais e não conjurados com NEM, eles vão ter uma espécie de durabilidade de quanto eles podem aguentar de dano. Ou seja, por mais que o Guido colocasse muito NEM nesses peões para aumentar o seu poder de ataque, eles poderiam se quebrar efetuando esses ataques. Um exemplo disso foi o Ten do Gon, que estava em um nível bem baixo, um nível bem de iniciante, bastou para poder quebrar os peões do Guido, mostrando que não precisa de muita aura, de muito poder para poder quebrar esses peões. E aí no final das contas essa técnica só funciona realmente em pessoas bastante iniciantes. Além disso, essa habilidade requer até uma quantidade interessante de aura para poder manipular diversos peões ao mesmo tempo, porque no final das contas, como o Guido é um aprimorador, colocar NEM em diversas coisas, em diversos objetos ao mesmo tempo, requer um pouco de habilidade. E aí o NEM de manipulação vem literalmente para poder controlar e manipular os peões à sua vontade. Porém, como eu falei anteriormente, o Guido não é um manipulador por tipo nativo de aura, ou seja, o seu controle sobre os peões vão ficar bem mais reduzidos. E além disso, para poder reforçar essa questão de comandos mais complexos, os peões são objetos bem simples, então o Guido não pode dar comandos muito complexos por si só. E aí, no geral, o Guido, quando lança os seus peões, o comando básico que ele dá, e acho que basicamente é o que ele pode fazer, é ataque tudo que esteja próximo de mim, exceto eu, ou ataque tudo que esteja dentro de uma área de 2 metros, exceto eu também. Outro ponto interessante para falar da habilidade, tanto habilidades de materialização quanto habilidades de manipulação, essas habilidades elas são tidas como uma coisa bem complexa e difícil de se fazer. E com isso sendo um fator limitante para outros grupos utilizarem. Então geralmente essas habilidades ficam mais restritas para quem é nativo dela, ou seja, você é um manipulador, usa manipulação, materializador, materialização. E no geral,
outros grupos geralmente não costumam muito usar, porque realmente tem uma complexidade muito grande em manipular e controlar e também materializar objetos, criaturas e armas com NEM. E aí, por mais que essa habilidade do Guido seja um pouquinho ridícula, ele consegue utilizar o NEM de manipulação dele e controlar 10 peões, e é dito também que ele consegue controlar até por volta de 50 peões simultaneamente. A gente tem que dar os créditos pro cara. E aí, uma resposta interessante do porquê o Guido conseguir controlar essa quantidade de objetos simultaneamente, não sendo um manipulador, é que provavelmente os peões que o Guido controla têm uma afinidade gigantesca com ele. Pode ser uma coisa da infância dele, pode ter algum valor afetivo muito grande, com isso fazendo ele exceder o limiar estabelecido para um usuário do reforço. O que seria totalmente diferente de uma pessoa, por exemplo, escolhesse manipular qualquer objeto na qual não tem nenhum valor afetivo, nenhum tipo de ligação. Provavelmente a sua habilidade não iria exceder e talvez nem alcançar um nível muito alto. Isso é uma coisa muito comum, onde manipuladores e materializadores geralmente fazem com seu NEM. Precisa ter um elo de ligação muito forte para materializar e também manipular. Geralmente mais materializar mesmo. E por último, somente mais um detalhe para a gente fechar essa habilidade, é que aparentemente o Guido sabe utilizar ao menos uma técnica avançada de NEM, que é o Shu, que é a capacidade de envolver objetos com aura e deixá-los aprimorados, mais fortes, mais velozes, mais resistentes. E no final das contas é o que o Guido faz com seus peões nessa técnica. A segunda habilidade do Guido é o Peão Tornado. E essa aqui é a habilidade mais poderosa dele, que é totalmente focado no seu tipo de NEM nativo, o aprimoramento. E essa técnica é bem simples, e aí reflete na questão que eu falei da prótese mecânica que ele utiliza. Ele basicamente gira com o auxílio da sua prótese em alta velocidade, se tornando uma espécie de peão humano. E aí a ideia dessa habilidade é repelir ataques e também se defender, e com isso tendo uma pegada meio que híbrida. E aí os desdobramentos interessantes dessa técnica foi aquilo que eu falei. O Guido somente consegue fazer esse movimento em decorrência da sua prótese, que por si só é um meio totalmente necessário para poder executar esse movimento. E aí, combinando o seu NEM de aprimoramento, ele ganha mais velocidade, durabilidade e força. E provavelmente ele criou essa habilidade para poder compensar a sua carência de movimentação, já que basicamente o Guido luta parado. E aí tem mais uma coisa que eu queria reforçar nessa habilidade do Guido, que eu acho bastante interessante. Essa questão da prótese dele parece um pouco óbvia quando a gente olha, mas é que de fato esses pequenos detalhes podem melhorar em muito uma habilidade NEM. Um exemplo do que eu quero dizer é tipo o Franklin do Genei Ryodan. Ele propositalmente cortou a ponta dos seus dedos aqui na linha das falanges distais. Isso com o intuito de poder aumentar em muito o poder da sua metralhadora dupla, que é o seu Hatsu. Seria necessário ele fazer isso para fazer essa técnica? De fato, não seria necessário Franklin cortar a ponta dos seus dedos, mas de fato isso aumentou bastante o poder e a velocidade das suas balas de NEM. E aí é como se as pontas do dedo dele servissem como um limitador de saída da sua aura. E já que elas estão ausentes, a sua aura passa com mais facilidade, e aí ganhou mais velocidade e força, como eu falei. E aí o Guido até utilizou a sua limitação de maneira interessante. Apesar de tudo, ainda é uma técnica bem medíocre. E a sua terceira e última habilidade é o Blues da Espingarda de Peões. E essa habilidade aqui é meio que uma combinação do Peão Tornado e também da Valsa de Batalha. Enquanto o Guido está com o Peão Tornado ativado, ele dispara diversos peões como se fosse a Valsa de Batalha diretamente no seu inimigo. Diferentemente da Valsa de Batalha, onde os peões ficam apenas permeando ao redor, apenas atacando o inimigo que entrar dentro de um perímetro determinado, o Blues da Espingarda de Peões foca diretamente no oponente. E aí, no geral, tornando um pouco mais complicado de se evitar esse ataque. Mas como vimos, basta ter um Ten um pouquinho mais forte, como o Gon fez, já foi o bastante para destruir os peões. É mesmo porque, como eu falei anteriormente, os peões não têm alta durabilidade, então eles vão acabar se destruindo com muita facilidade. E, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham curtido bastante o vídeo. Se você acha que ficou faltando alguma coisa aqui nesse vídeo, pode deixar lá nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e eu espero mais uma vez te ver aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, rapaziada!